Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e é com muita alegria que hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. Mas antes disso, vou fazer uma breve descrição, para que possamos auxiliar os nossos companheiros que nos acompanham por áudio, porque possuem alguma limitação visual. Então, vou passar aqui uma breve autodescrição. Eu tenho 1,84 m aproximadamente, próximo de 75 quilos, tenho cabelo curto, na cor preta, minha pele é clara, tenho olhos castanho claro e uso óculos. Meus óculos são um pouco retangulares e a armação na cor preta. Tá bom? Bom, a gente vai falar agora, a gente vai conversar um pouquinho, trocar algumas ideias sobre as questões que compõem o capítulo 9, que trata sobre a lei de igualdade. A gente vai falar mais especificamente das questões 814 a 816, que tratam das provas de riqueza e de miséria. Isso faz parte da parte terceira, que tratam das leis morais. E aí, quando a gente fala de provas de riqueza e de miséria, a gente pensa logo nas discrepâncias opostas, famílias que passam tanta necessidade, tão carente, e o oposto, os milionários, que brindam com champanhe e caviar nos seus iates de luxo. E a gente vê os extremos, os extremos opostos. E aí a gente pergunta, por que esse abismo? Por que essa diferença tão gritante? Por que uns são tão pobres, outros tão ricos? Por que existe a riqueza e a pobreza? Por que essa diferença? É o que a gente vai tentar hoje, junto com as explicações do Livro dos Espíritos, a gente tentar entender. Bom, então, vamos lá. Na questão 814, Kardec pergunta aos espíritos por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Pergunta que a gente já se fez algumas vezes. Por que tanta pobreza por um lado e tanta riqueza excedente, exuberante por outro lado? E aí os espíritos nos esclarecem. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Bom, o problema aqui, a gente já sabe que a gente consegue, de certa forma, relativamente ao nosso grau de evolução, ao nosso grau de entendimento, a gente já consegue opinar um pouquinho no plano espiritual sobre esse pedido, das nossas dificuldades, sobre os nossos processos reencarnatórios. A gente não consegue definir nem escolher completamente, mas a gente, de certa forma, já pode pedir algumas coisas, a gente interagir com esse processo de planejamento. O problema é que a gente passa uma temporada no plano espiritual, na erraticidade, a gente entende mais profundamente esse processo reencarnatório e as leis divinas, as leis de causa e efeito, e a gente, após um tempo, a gente se sentir um pouco mais forte, a gente quer pedir uma prova mais difícil. A espiritualidade nos orienta, olha, divide isso aqui em 10 vezes, bota em 12 vezes, e a gente quer encurtar para 2, 3 vezes. A gente quer antecipar parcelas, porque a gente já se julga, às vezes, forte e entendedor o suficiente para vencer alguns desafios. E a gente, algumas vezes, pede uma prova que a gente não está preparado. É isso que ele nos fala. E aí a gente vai ver na questão 815, quando Kardec pergunta, qual das duas riquezas, então, é a mais terrível para o homem? A da pobreza ou a da riqueza? E aí os espíritos esclarecem. Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. E é realmente o que a gente vê no nosso dia a dia, não é verdade? De um lado, a pobreza extrema e a falta de recursos faz a gente, quando a gente não tem o entendimento, quando a gente ainda não entendeu esse processo de lei de causa e efeito, esse processo de crescimento espiritual, esse processo de necessidade de contato com algumas dificuldades para fazer crescer, fazer aflorar
algumas características nossas, a gente questiona. E, da mesma forma, a gente às vezes quer a prova da riqueza porque a gente acha mais fácil, né? A gente acha que a riqueza traz para a gente conforto, uns excessos que vão tornar a nossa passagem pela vida mais fácil. E não é verdade. Eles esclarecem que a riqueza traz para a gente justamente a tendência a todos os excessos vindos pela facilidade da riqueza. E aí, na 816, Kardec pergunta aos espíritos, né? Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? E aí a pergunta que eu faço, né? Quem nunca aqui disse, né? Poxa, se eu ganhasse na loteria, nossa, quantas pessoas eu ajudaria. Se eu fosse rico, nossa, eu ia ajudar muita gente, muitas famílias carentes, ia fazer muita caridade. Não é verdade? Quem nunca falou isso? Quem nunca pensou, pelo menos, nisso? E é justamente o contrário. Infelizmente, os próprios espíritos nos esclarecem que é justamente o que nem sempre faz. Torna-se o rico, né? Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. É o que a gente vê no nosso dia a dia. E aí Kardec complementa essa explicação. Quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem que cumprir. E tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Quem é mais? Onde a gente encontra mais caridade? Na comunidade ou lá na área rica, né? Na Zona Sul, na área onde as pessoas possuem maior riqueza? É mais fácil o pobre pegar aquela metade do pão que tem, que às vezes é o único pedaço que tem, e dividir com quem precisa, do que o rico ajudar uma pessoa que precisa. Então, ele justamente vem trazer esse entendimento para a gente. E aí a gente começa a pedir uma luz a mais ao Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Lá no capítulo 16, que trata, não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente sabe que Mamon vem a ser, né, vem lá do aramaico, traz para a gente essa ideia de dinheiro, de riqueza. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. E, infelizmente, é isso que acaba acontecendo com a gente. A gente começa a entrar nessa caminhada da riqueza e a gente se transforma em dominado por essa riqueza, não é verdade? A gente se torna um escravo desses bens materiais. E é isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos advertir, que o problema não é a riqueza, de maneira nenhuma. O problema é nós nos tornarmos escravos dela. E aí a gente pede um auxílio complementar lá em Marcos, no capítulo 8, né, que traz para a gente, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes a gente se preocupa com o ter, né? Somente com o ter. Possuir, comprar, adquirir, né? Ganhar. E a gente esquece que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência passageira na Terra. A gente, né, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, para que a gente cresça por meio desse processo. A riqueza, os recursos materiais, eles são extremamente importantes para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso planeta, para a lei de progresso. Mas a gente precisa trabalhar isso com o olhar espiritual, para que a gente não se torne escravo desses bens. E aí lá em Mateus, capítulo 6, ele complementa: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. A gente sabe que os verdadeiros tesouros estão no céu, estão no nosso coração, não é verdade? Nós somos seres espirituais, então viemos aqui para evoluir,
para aprendermos, para amarmos. Então, a nossa verdadeira fortuna é tudo aquilo de bom que a gente planta na nossa jornada. E aí ele complementa: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vê se não é exatamente isso que acontece no dia a dia. Né? Quando a gente foca, é dominado pelas riquezas, pelos bens materiais, pelo materialismo, ali colocamos o nosso coração. E, na verdade, aquilo ali é só uma ferramenta de auxílio, de transformação, de caminhada. Não é verdade? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7, também nos auxilia bem em relação a isso. Lá onde ele fala sobre os arrastamentos facilitados pelas riquezas. Né? E ele fala que a riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Então, a gente quer, né, é o que a gente mais acredita ser viável, seria a prova da riqueza. Porque a gente acredita que ela vai nos permitir nos intelectualizarmos, né, crescermos intelectualmente, crescermos moralmente fazendo caridade, porque teremos recursos, e na verdade não é bem assim. Os espíritos nos esclarecem que dentro do processo de riqueza, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade são excitados ao extremo. E, normalmente, isso funciona como uma grande armadilha para nós. E aí, então, como vencer esse arrastamento? Né? Como vencer esse arrastamento provocado pelas riquezas? E aí a gente vai pedir ajuda lá na questão 122 do Livro dos Espíritos, que fala para a gente o seguinte: Kardec pergunta, como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Quer dizer, como fazer uma boa escolha entre o bem e o mal se eu ainda sou repleto de imperfeições? Como não cair nas armadilhas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, se o meu coração ainda tem diversas camadas que precisam ser removidas, de imperfeições? E aí os espíritos respondem, né? Eu tirei só a parte que mais interessa para a gente, que ele fala o seguinte, que a causa não está nele, nos bens materiais. O problema não é o material. O problema está fora dele, está na influência a que cede o homem em virtude de sua livre vontade. Uns cedem à tentação, outros resistem a ela. E aí a gente percebe que não tem problema nenhum eu ser rico, milionário, pelo contrário, isso auxilia na lei de progresso. Se eu posso ter uma firma, uma empresa, várias empresas, vários empreendimentos, ótimo. Eu estou auxiliando, eu estou gerando emprego, eu estou fazendo o meu planeta crescer. Porém, eu não posso estar como escravo e ceder a esse impulso. Então, o problema está no meu coração e não nos bens materiais. E aí eu trago, né, como um bom parâmetro lá a passagem do jovem rico, que chega para Jesus, né, e fala: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E aí Jesus, né, em meio a algumas conversas ali com ele, eu tirei só algumas partes principais, fala para ele: observa os mandamentos, né, não matarás, não... E começa a relatar. E aí ele fala: mestre, mas a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Né? Se eu já sigo aquela cartilha básica, o que falta para eu adquirir a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala: se você quer ser perfeito, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Depois venha e siga-me. E aí nessa reflexão, a gente começa a entender, resgatar aquela passagem de que se não deve servir a Deus e a Mamon. A gente vai entender daqui a pouco por que Deus fala para ele: venda todos os seus bens. Guardem essa pergunta. E aí vamos falar da passagem seguinte, que é Jesus em casa de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, né? Que Zaqueu, né, chefe dos publicanos, como a gente sabe, coletor de impostos, né, muito rico, ele fica sabendo da passagem de Cristo por ali, de Jesus, e ele que já estava com o coração clamando mudança, né, clamando transformação, corre para a passagem, para aquele local, ansiando
em ter algum tipo de contato com Cristo. E ele, quando percebe aquela turba, ele que tem aquela turba gigante, ele que tem baixa estatura, ele sobe numa árvore e ele, de alguma forma, ele tem algum contato que seja visual com Cristo. E quando Jesus está passando próximo a ele, Jesus é chamado por essa vontade de transformação. Jesus olha e vê Zaqueu em cima da árvore e fala para ele: Zaqueu, desça daí rapidamente. Zaqueu desce e Jesus fala para ele: me hospede na sua casa. E nesse momento todo mundo acha um absurdo, né? Mas Jesus, mestre, mas ele é um pecador, né? Ele é um coletor de impostos. E aí Zaqueu, com o coração tomado de amor, de vontade de se transformar, fala para Jesus, né? Doa metade dos meus bens aos pobres. Se causei dano a alguém, indenizo com 4 tantos. E aí Jesus olha para ele, vê aquela verdade nas palavras e fala: Zaqueu, esta casa recebe hoje a salvação. E aí a gente faz um comparativo nas duas passagens, o jovem rico e Zaqueu, né? No jovem rico ele fala: venda todos os seus bens e me siga. E Zaqueu se propõe a doar metade dos seus bens e Jesus aceita. Então a gente percebe que, na verdade, eu não preciso abrir mão dos meus bens para seguir Jesus. O que eu preciso é me libertar das amarras que me prendem a eles. Porque muitas vezes colocam o rico como alguém que está como um pecador, e não é verdade. Não tem problema nenhum eu ser rico. Nenhum sermos ricos, termos empresas, termos uma ótima condição financeira. O problema é nós servirmos indevidamente a esses bens materiais que foram tutelados a nós. Esse é o problema. E essas duas passagens mostram isso. Se o problema fosse o recurso, Jesus falaria para Zaqueu: Zaqueu, se desfaça de todos os seus bens, não da metade, e me siga. E não. Zaqueu falou: eu dou a metade e eu indenizo se a alguém eu fiz mal. Então a gente começa a perceber que a gente não pode ser escravo, né? A gente tem que usar com sabedoria. E aí a gente vai buscar um entendimento já em alguns alertas que já eram preparados para a gente desde 900 anos antes de Cristo, lá no livro poético, né? Livro de Provérbios, lá do Antigo Testamento, no capítulo 13, na passagem nos itens 7 e 8, que falam para a gente: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Olha a humildade. Olha a fé, a devoção e a crença absoluta nas providências divinas. No item 8, né, ele fala: as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Olha o alerta para as provações da riqueza, das ameaças para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Então, como fazer? Né? Como fazer caridade sem recurso? Como é que eu faço, então, se eu tenho uma limitação financeira extrema? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou evoluir? E aí a gente lembra, né, o óbolo da viúva, lá em Marcos 12 ou Lucas 21, onde, né, ricos deixavam, né, esmolas lá com mãos largas, mas eram apenas o que sobrava, era o que não eram, é o que era excedente, o que não representava nada para eles, embora fossem grandes quantias. E aí a viúva, humilde, né, com coração cristão, colocava as 2 pequenas moedinhas, que hoje equivaleriam a R$1, pelos cálculos dos historiadores. E aí Jesus chama, né, os seus discípulos e mostra a grandeza da ação daquela viúva. E essas 2 moedinhas a gente usa como analogia, porque, na verdade, essas 2 moedinhas podem ser representadas não só por dinheiro, mas podem ser representadas pelo nosso sorriso, pelo nosso abraço amigo, por ajudar alguém a atravessar a rua, né? Aquele ouvido paciente que ouve o nosso companheiro no momento de tristeza, no momento de desabafo. Aquele olhar caridoso, né? Aquela fala amigável, aquela fala acolhedora. Quando a gente atende um telefone gentil e a gente quer ajudar, e a gente vai além do nosso quadrado para tentar ajudar aquela pessoa. Então a gente está também repleto de formas de ajudar.
não só financeiramente. E, na verdade, a forma financeira é a forma mais fácil. A mais difícil é essa, é usar o que nós temos, extraindo do nosso coração com amor, com caridade, com verdade. E aí, como mensagem de encerramento, eu vou trazer lá uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, né, pelo Espírito Emmanuel, cujo título é Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E fala o seguinte, eu tirei só alguns trechos também principais, tá? Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre, a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles os aguilhões, as dificuldades. Se um espírito de grandeza, da grandeza de Paulo de Tarso, não poderia recalcitrar, não poderia se ausentar, abrir mão, deixar de passar pelas dificuldades, imagine o que se pedirá do nosso esforço, né? Nós que tanto ainda temos que melhorar, temos que caminhar, não é verdade? Então, que a gente saiba usar com muita sabedoria, né? Que o nosso Pai nos guie, nos oriente, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que a gente possa usar com sabedoria, com humildade, com brandura, todos os recursos que a nós foram confiados. Recursos recursos da fé, recursos do amor, recursos da nossa doação. Essa doação pode ser material, pode ser intelectual, pode ser o nosso tempo, pode ser a nossa força, o nosso esforço, o nosso trabalho, né? Pode ser a nossa ajuda técnica, uma comida, numa obra, né? Em algum serviço técnico de eletricidade, seja qual for, o nosso tempo de ouvir, de levar conhecimento, não importa, mas que possamos olhar para o nosso interior e enxergar tudo aquilo que temos que pode ser útil ao nosso próximo e doar com amor, para que possamos trilhar uma caminhada melhor, mais suave, mais iluminada em direção ao nosso Pai. Muito obrigado, que Deus abençoe o lar, a vida e a família de cada um, de todos nós. Que assim seja, graças a Deus.